Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Timóteo, capítulo 4. Vamos abrir nesse texto, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos colocar de pé, se você puder ficar de pé aí onde você está. 1 Timóteo 4, 12. Principalmente você jovem, se ainda não tem, já deveria ter decorado este versículo. Na época que não existia ponto 5, na minha juventude, foi quase agora, por isso que eu ainda consigo lembrar do versículo, nós fomos levados a decorar esse versículo. Muito precioso para a gente pensar naquilo que Deus quer das nossas vidas, né? 1 Timóteo 4, 12, o ponto 5 usa esse texto como base. Você tem a fila aí, né? E eu tenho aqui na minha frente. Vamos dizer juntos: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vou pedir para cortar a transmissão, aqui não só o texto, cortar o texto. Vamos dizer juntos? Dizer todos juntos? Cortou? Apagou? Bora lá? Aqui também apagou. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você filou da Bíblia, né? Tá certo, mas é uma fila santa. Vamos orar. Eu quero pedir às nossas professoras e professores do departamento infantil possam vir à frente com as nossas crianças. Nós vamos orar por elas, por nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, por tua graça e misericórdia, porque o Senhor nos chama, como chamou a Timóteo, a sermos padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós louvamos por tua palavra que dirige o nosso coração, que nos orienta e nos mostra como nós devemos viver para a glória do teu nome. Nós pedimos que o teu Espírito possa aplicar esta mesma palavra aos nossos corações, tirando aquilo que não te agrada, que não te glorifica, transformando os nossos pensamentos, o nosso falar e o nosso agir, para que em tudo, Senhor, possamos glorificar e exaltar o teu nome através das nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um desses nossos pequeninos que o Senhor tem nos confiado para ministrarmos a tua palavra. Abençoa toda a tua igreja, de forma que a tua igreja seja padrão uns para os outros, padrão dos fiéis. E nós clamamos isto por tua graça e misericórdia, porque sem a ação do teu Espírito isso não poderá acontecer por nós mesmos. Nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós estamos num contexto agora recente, agradecendo a Deus pelo 7 de setembro, agradecendo a Deus no dia 8 de setembro, nós comemoramos o dia dos seminários e seminaristas presbiterianos. Você tem no verso da capa um pouquinho da história sobre os nossos seminários. Em setembro de 1888, foi então tomada a decisão para a organização do primeiro seminário aqui presbiteriano no nosso país. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, essa organização desse primeiro seminário em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Depois transferiu-se para a capital do estado de São Paulo, em São Paulo, e depois então se transferiu
para a cidade de Campinas, onde então foi, ao longo desses anos, conhecido como Seminário Presbiteriano do Sul, imitando um pouco aquilo que tinha nos Estados Unidos, os missionários norte-americanos. Então, aquela ideia de norte e sul nos Estados Unidos trouxeram para a gente isso. A questão do Seminário Presbiteriano do Sul, muito embora ficasse no Sudeste. E nós tivemos e temos ainda o nosso Seminário Presbiteriano do Norte, embora fique na cidade do Recife, atendendo basicamente Norte, Nordeste, um pouco do Centro-Oeste e por aí foi, mas ao longo dos anos recebendo irmãos seminaristas de todas as igrejas presbiterianas espalhados, né, pelos vários estados. E nesse contexto eu gostaria de trazer este versículo: ninguém despreze a tua mocidade. Paulo chamou Timóteo para segui-lo, e isso está registrado lá em Atos, capítulo 16. Na segunda viagem missionária de Paulo, passando por Listra, ele conheceu então a família de Timóteo, e diz a Bíblia lá nos versículos 1 e 2 de Atos 16, que lá ele conheceu um discípulo chamado Timóteo. Timóteo significa literalmente, o nome Timóteo significa quem adora a Deus. E este jovem, ele era filho de uma mãe judia e de um pai grego, prosélito possivelmente, alguém que tenha sido atraído para o judaísmo, possivelmente pelo próprio testemunho da sua esposa, da mãe de Timóteo, judia, e a Bíblia fala sobre isso, que ele, Timóteo, era filho de uma mãe judia e de um pai grego. O que é interessante, irmãos, é que a Bíblia diz que sobre Timóteo, dele davam bom testemunho. Timóteo era um jovem sobre o qual os discípulos de Cristo, discípulos eu estou falando não os apóstolos, mas os que seguiram, creram na mensagem do Evangelho, e aquelas pessoas que creram que ali estavam, diz a Bíblia que davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Que coisa boa, um jovem que tem o bom conceito e o bom testemunho daqueles que o cercam. Paulo faz de Timóteo um dos seus discípulos, e Paulo o trata, chama-o de filho. Alguns acreditam que possivelmente Timóteo teria estado lá naquele contexto em que Saulo sustentou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão, como está lá relatado no livro de Atos. Alguns acreditam que Timóteo teria visto essa cena. E depois, então, Paulo, tendo se convertido a Cristo, agora chama Timóteo, cuida de Timóteo e trata-o como a filho. Se você abrir 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, nos diz a palavra de Deus, 1 Timóteo 1, capítulo 1, os versículos 1 e 2, diz lá: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhe como Paulo fala nesse versículo 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Se você olhar o versículo 18, neste mesmo capítulo 1, Paulo vai então dizer novamente a Timóteo: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Paulo alerta Timóteo, mas olha como Paulo se dirige: ó filho Timóteo, ó filho Timóteo. Se você abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Depois de Paulo fazer aquela introdução, como sempre fez, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, no versículo 1, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, Paulo então diz no versículo 2, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao amado filho Timóteo.
Paulo novamente trata Timóteo como filho. E no capítulo 2, versículo 1, só para citar algumas dessas passagens que Paulo, desse tratamento de Paulo para com Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 1, Paulo então diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. As duas epístolas, nós bem sabemos que elas são marcadas por uma expressão que Paulo usa ao dizer, tu, porém. Paulo vai e apresenta situações daquela época, daquela era, daquele século, os problemas que a igreja estava enfrentando, e então Paulo, discipulando, cuidando, zelando pela vida de Timóteo, como um jovem pastor, como um futuro líder da igreja, já tendo as suas atuações ali, Paulo então diz, tu, porém, faça diferença, e faça diferente. Você, Timóteo, foi chamado para fazer diferença e ser diferente. Tu, porém, tu, porém. E nesse contexto, então, é que Paulo, nesse contexto de fazer a diferença, é que Paulo vai falar, então, como o texto que nós lemos, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Na minha juventude eu vi alguns pregadores que eles pegavam este versículo e diziam assim, cuidado, você vai ficar velho, sua mocidade está passando, não despreze a sua mocidade. E aí então alguns pregadores seguiam mais ou menos nessa linha. Mas vejam bem, o que Paulo está querendo dizer aqui não é isso. Não é, cuidado, você vai ficar velho, vai, se você não morrer jovem, você vai ficar velho, isso é uma verdade. Cuidado, o tempo está passando. Sim, a Bíblia alerta sobre isso, é verdade. Mas não nesse texto. Quando Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, Paulo está dizendo, Timóteo, não deixe que ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. Então, nesta manhã eu diria isso para você, jovem. Jovem, não deixe que ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. Agora, a questão é, você vai ser petulante, pedante, grosseiro? O pastor disse que ninguém me despreza. Quem manda aqui em casa sou eu sou jovem, e eu ouvi o pastor dizer lá que ninguém me despreze. Não deixo ninguém desprezar as minhas ideias. É isso? Não. Que Paulo vai dizer a Timóteo qual é a maneira dele não permitir que as pessoas desprezem ele. É ele procurando ter uma vida íntegra e piedosa diante do Senhor. Ele diz, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Ser padrão para quem não tem um temor de Deus, à luz do que a Bíblia requer, é fácil. Repito, ser padrão para quem não tem um temor de Deus, quem não serve a Cristo, quem não entregou sua vida ao Senhor Jesus, quem não se afirma como discípulo do Senhor Jesus Cristo, ser padrão conforme a palavra de Deus, é até fácil. Porque espera-se que você, como cristão, como discípulo de Cristo, você tenha bem mais virtudes e você esteja cumprindo o que a palavra de Deus requer de nós como cristãos. Então, ser padrão para um pagão, vamos colocar dessa forma, para um não cristão, é fácil. Mas Paulo então diz, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. E quando Paulo usa essa expressão padrão, ele está usando um termo no grego, que é para forma. Seja como uma forma. Pense na forma de bolo. Seja como uma forma. Um padrão, um exemplo. Mas ele traz essa ideia da forma. Como se as pessoas fossem ser colocadas ali em você e dali elas pudessem sair conforme a forma. E aí você precisa ser padrão, forma, exemplo de quê? Paulo diz então algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, Paulo diz, olha, seja padrão na palavra. E palavra não é aqui Bíblia. É palavra no falar. Busque ser padrão na palavra. Busque ser, e aí você tem uns dedinhos aqui que nos ajudam a pensar um pouquinho.
ser padrão na palavra, porque o polegar, ele é base, ajuda você a apoiar e pegar as coisas. De repente, você sem um polegar, você até que poderia tentar pegar algumas coisas, não é? Você consegue pegar algumas coisas sem o polegar, mas dá muito trabalho. É muito mais fácil você pegar tendo o polegar apoiando. E Paulo então diz, seja padrão na palavra, seja padrão no procedimento. Nós usamos, às vezes, o dedo para apontar, é o indicador. Ninguém diz assim, aquele fulano, ninguém aponta com o mindinho. Você aponta o normal, você tendo o indicador são inteiro, você aponta com o indicador. Padrão na palavra, padrão no procedimento, diz Paulo. Padrão no amor, que é o maior de todos, como Paulo diz. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior destes é o amor, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 13. Paulo também vai dizer, Timóteo, seja padrão não só no amor, mas seja padrão na fé. É o dedo anelar, onde nós testemunhamos, até na nossa cultura, é o dedo onde nós testemunhamos um compromisso que nós temos. Então, Paulo diz, seja padrão na fé. E Paulo diz mais, seja padrão na pureza. É o mindinho, tão frágil, tão delicado, o menor de todos, mas também importante. Paulo, então, fala, Timóteo, não deixe que ninguém despreze você, pelo fato de você ser jovem. Seja padrão, pelo contrário, torne-se padrão dos fiéis, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não permita que lhe desprezem. Não permitem que desprezem você pelo fato de você ser jovem. Que grande desafio. Seja padrão. Seja molde dos fiéis. Porque se você for molde, padrão para os fiéis, você será referência também para os pagãos. Então, cuide dessas 5 áreas na sua vida. Cuide dessas 5 áreas. Eu quero trazer essa palavra neste dia em que agradecemos a Deus pela vida dos nossos seminaristas. O pastor Francisco dizia muito no seminário, repetia por onde andava, e toda vez que ele encontrava um seminarista, ele olhava e dizia, pistoso, irmão, pistoso. 1 Coríntios 4:2. Ora, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado pistoso, fiel. Que cada um seja fiel. Quantas lutas o seminarista enfrenta? Quantas lutas pastores enfrentam? Seja padrão, seja forma, seja exemplo, seja modelo. Mesmo que você não queira, as pessoas vão ver você dessa forma. E que luta nós precisamos travar no nosso coração. Mas que isso não seja só a luta de seminaristas e pastores, de presbíteros, diáconos, de líderes de ministérios, de grupos de oração, de PGs. Não, isso deveria ser uma preocupação de todo cristão, desde a sua juventude. Ser padrão, ser exemplo, para que as pessoas vejam valores tão diferentes, que quando elas buscarem entender qual a razão de tudo isto, elas possam saber, olha, eu tenho lutado com tudo isso na minha vida, porque eu quero glorificar a Deus, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu quero testemunhar que eu só posso viver dessa forma, pela ação do Espírito Santo no meu coração. Não há nada em nós, não há nada em nós. Então, seminaristas, busquem ser pistoi, que aí é o plural no grego, sejam fiéis a Deus. Mas que nós, como cristãos, como discípulos de Cristo, nós busquemos ser fiéis também a partir dessas 5 áreas da nossa vida. Na palavra, naquilo que nós falamos, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E o que a igreja pode fazer pelos nossos seminaristas? A igreja pode orar por eles.
sempre lembrar deles em oração. A igreja pode respeitá-los. A igreja pode apoiá-los e respeitá-los sempre que eles forem fiéis à palavra, pregarem a palavra. Nós podemos respeitar e dizer: Senhor, fala, Senhor, nosso coração. Pelo menos é a minha oração quando eu estou sentado na bancada com Solange, ouvindo o seminarista pregar, é dizer: Senhor, aquece mais uma vez o meu coração, fala o meu coração, Senhor, eu preciso ouvir a tua palavra aí pregada. Apoie, ajude o seminarista em sonhos, projetos que visam a glória de Deus, que visam a edificação da igreja, porque estará glorificando a Deus. Busque compreender. Eu costumo dizer que o que mais pastor faz na vida é tentar compreender as pessoas. A gente pode até não concordar, mas é tentar entender por que a pessoa está falando isso. Por que ela falou desta forma? Por que ela falou com este tom? O que ela está querendo alcançar com isso? O que é que pode estar por trás que está motivando ela a isso? Então, quantas coisas que o pastor termina tendo um pouquinho de psicólogo, né? E aí vai tentar entender o que está no coração do outro. Então, busque compreender, converse com o seu seminarista, dialogue com os seus seminaristas, com os seminaristas da igreja. Converse com eles. Se há alguma coisa que você discorda, porque você, dessa forma, você vai estar aprendendo a lidar com os seus futuros pastores. Nós não sabemos o futuro deles. O seminarista Denilson está terminando o curso. Qual o plano de Deus para a vida dele? Eu já disse a ele: eu não sei. E o melhor conselho que eu posso lhe dar é: ore. Ideias, podemos ter algumas ideias, como pastores, como conselho, até como igreja, mas nunca esqueça, busque sempre a vontade de Deus para a sua vida. Não é como pastor, tutor, olha, a vontade de Deus é essa. Não, jamais vou dizer isso. Vou dizer: ore. Há algumas alternativas? Tem algumas alternativas. Sim, pastor, e qual é a vontade? Eu? Não. Você precisará, a coisa mais difícil na vida, e que deveria ser difícil para todo crente, e você como pastor ainda mais, precisará buscar: Senhor, qual é a tua vontade? Me mostra, Senhor, ilumina o caminho, mostra o que eu devo fazer. Ajude o seminarista. Ajude o seminarista. Quem sabe ele está precisando de alguma coisa e você percebe. Ele chegou junto de você e disse: rapaz, parece que faltou perfume, então eu acho que eu vou dar um perfume para o seminarista. O sapato está meio desgastado, então quem sabe a gente vai, como casal, dar um presente de um sapato para o seminarista. Né? A camisa, eu estou percebendo que domingo sim, domingo não, ele está repetindo aquela camisa, então a gente vai dar uma camisa para o seminarista. E lá para frente, aí você vê: não, eu vou dar um terno ao seminarista, vou dar uma casa para o seminarista, um carro para o seminarista, eu não sei. Não é? Aí um seminarista faz: eu recebo, amém, eu recebo. Não é? Mas veja, não é? O Pix aí e tal. Mas veja, ajude. Pode ser algo material, mas pode ser uma palavra. Não é? Pode ser uma palavra. Meu pai chegou certa vez aqui, quando tínhamos aqui um outro seminarista, e que pregava também muito bem, como Denilson tem, louvado seja Deus por isso, como eu digo a ele: continue sendo fiel, não baixe a bola, continue servindo ao Senhor, continue se dedicando. A gente escuta, entre aspas, o elogio como louvor e gratidão a Deus: obrigado, Senhor, obrigado, não é? E aí meu pai chegou e disse: está pregando melhor do que o pastor da igreja, viu? Disse na porta da igreja. O senhor está querendo fazer confusão, pastor e seminarista, seu filho pastor e tal. Mas veja, não é, lógico, a gente sabe, não é essa a intenção. Mas quantas vezes a gente é abençoado, e como é bom chegar para o seminarista e dizer: olha, louvado seja Deus, essa palavra falou muito ao meu coração por isso, isso e isso. Se você pode dizer o motivo, que coisa boa ele poder ter o retorno. Então, de várias formas você pode ajudar e abençoar a vida dos nossos seminaristas. Que Deus abençoe os nossos seminaristas. Que Deus nos abençoe como igreja, para que possamos amá-los, cuidar deles e ajudá-los nessa difícil tarefa
de serem padrão, modelo para os fiéis. Como às vezes gosto de dizer no seminário, ao longo do seminário, os seminaristas são muito cobrados de posições. E aí você é supra ou infralapsariano, ou lapsarianista. E lá vai o seminarista querer mostrar serviço e querer fazer a defesa ali da teologia. E eu lembro de um seminarista, amigo nosso, que ele disse: eu cheguei à conclusão sobre o milênio. Ora, nós tínhamos 3 posições, como ainda hoje, as 3 básicas: a meso ou amilenista, onde a maior parte dos reformadores o são, a pré-milenista e pós-milenista. E você deve ter estudado quando tratou sobre escatologia, tratando tudo sobre milênio. E ele disse: eu cheguei à minha conclusão. E aí alguém disse: e qual foi a sua conclusão? Das 3, ele disse: nenhuma delas, eu estou criando a 4ª posição do milênio. Eu disse: misericórdia, já está bronca 3 para você pensar em uma, e agora o seminarista está criando a 4ª posição sobre o milênio. Então, às vezes nós cobramos e queremos posições, e como digo, pode ser que ao longo da caminhada você pare e diga: não é mais isso, é isso. E Paulo também trata sobre isso, sobre o Espírito de Deus e nos conduzindo à luz da palavra. E é, de fato, o seu coração, não querer agradar os outros, mas buscar ser fiel a Deus, naquilo que, de fato, você crê diante do Senhor. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Deus abençoe os nossos seminaristas.